Irmãos, com a paz do Senhor Jesus, tome seus assentos, meus amados, com muita alegria, prazer, honra em poder estar nesta noite deste dia para juntos meditarmos um pouco na palavra do Senhor nosso Deus. Em primeiro lugar, eu queria pedir perdão aos irmãos pela minha ausência durante o dia de hoje e de ontem. Saímos de Nova York, saímos lá às 10 da manhã, chegamos aqui às 5 da tarde. É um tráfego muito grande. Eu quero pedir perdão aos companheiros, os pastores, os ministrantes que ministraram, sem dúvida, mensagens edificantes para as nossas vidas. E queria estar aqui com os irmãos, aprendendo a palavra de Deus, agradecer a Deus pela vida do nosso muito digno presidente, pastor Joel, a sua pessoa, a nossa confradebe, ao pastor regional, pastor Salmão e os demais companheiros, a mesa diretora. Para mim é uma honra, um prazer muito grande poder estar com os irmãos aqui para juntos meditarmos na santa e gloriosa palavra de Deus. Eu gostaria de convidá-los, por gentileza, para lermos um texto bíblico do capítulo 6 do livro de Neemias, dos versos 1 ao 3, para que nós possamos começar esta meditação na palavra do Senhor nosso Deus. Eu sei que os irmãos, os obreiros que falaram, sem dúvida alguma, devem ter ministrado com muita propriedade, graça, unção de Deus para as nossas vidas. Mas eu gostaria de convidá-los para juntos lermos a santa palavra do Senhor. No livro de Neemias, capítulo 6, o verso de 1 a 3, diz assim a Bíblia Sagrada. Sucedeu mais que, ouvindo Sambalate, Tobias e Gesem, o árabe, e o resto dos nossos inimigos, que eu tinha edificado um muro e que nele já não havia brechas alguma, ainda que até este tempo não tinha posto as portas dos portais, Sambalate e Gesem enviaram a dizer: vem e congreguemo-nos juntamente nas aldeias no vale de Onom, porém tentavam fazer-me mal. E enviei-lhes mensageiro a dizer: estou fazendo uma grande obra, de modo que não poderei descer. Por que cessaria esta obra enquanto eu a deixasse e fosse ter convosco? Glória a Deus. Meus amados, a meditação que me passaram com o tema é confrontando os ataques pessoais na vida de Neemias e, consequentemente, na vida dos obreiros que se propõem em fazer a obra de Deus. A primeira coisa, irmãos, que eu queria destacar, que certamente foi falado aqui, que é impossível fazermos a obra de Deus sem oposição externa e interna. O cristianismo, meus amados, não é um paraíso de férias, mas é uma batalha que nós enfrentamos dia a dia para fazer a obra de Deus aqui na terra. Sem dúvida, irmãos, que nós não estamos ainda no céu. O céu não é aqui. Haverá lutas constantes para as nossas vidas e muito mais para os obreiros do Senhor, e precisamos trabalhar de olhos bem abertos, sabendo que o Senhor confiou em nós uma grande obra, de modo que nós não podemos descer. Meus amados irmãos, os irmãos já ouviram durante esse dia os vários ataques e oposição que Neemias enfrentou. Se os irmãos observarem, e que estão com as suas Bíblias abertas, os irmãos vão observar que no capítulo 2 e o verso 10 do livro de Neemias, o Neemias recebeu a primeira oposição, que foi o desagrado. Vocês notam que o texto fala bem claro que desagradou os seus inimigos. No capítulo 2 e o verso 19, a outra oposição de Neemias foi o desprezo e a zombaria. Você vai observar no versículo 19 do capítulo 2 de Neemias, que ele foi desprezado, zombado pelos seus inimigos, que na verdade se rebelaram contra ele. A outra coisa que aconteceu na vida de Neemias, nessa introdução, da oposição que ele recebeu, foi a indignação e o escárnio. Está no capítulo 4 e o verso 1 de Neemias. Você vai observar que ele foi escarnecido, ele foi indignado. A outra coisa que acontece como oposição de Neemias, capítulo 4, verso 2, foi a humilhação. Ele foi humilhado.
além de ser desprezado, além de ser escarnecido, ele foi humilhado. Ainda no versículo 3 do capítulo 4 do livro de Neemias, você observa que fizeram chacota da vida de Neemias, não acreditando que ele poderia sequer começar, quanto mais edificar o muro de Jerusalém. Ainda no capítulo 4 e o verso 11, nós observamos que houve também outra oposição, criaram uma confusão, ou tentaram criar uma confusão no meio do povo, para que ele não prosseguisse na obra de Deus. E ainda eu destaco nessa introdução, que no capítulo 4 e o verso 11, verso 12, é a boataria. E vocês observem que no verso 12 diz assim a Bíblia: e sucedeu que, vindo os judeus que habitavam entre eles, 10 vezes nos disseram, de todos os lugares tornarão contra de nós. Então os irmãos viram que eles zombaram e fizeram boataria de várias formas para que Neemias desistisse de fazer esta grande obra de Deus que Deus havia incumbido a sua vida. E meus amados, antes de entrar na palavra que Deus colocou no meu coração, na meditação, como enfrentar os ataques pessoais na nossa vida, que eu acho que é o mais difícil, porque leva para o nosso lado emocional, para o nosso lado sentimental, e nós precisamos administrar isso, porque às vezes ficamos desmotivados para fazermos a obra de Deus, e o inimigo tenta de todas as formas, de todas as maneiras, a fazermos parar de realizarmos aquilo que Deus confia nas nossas vidas. Eu queria dizer para os irmãos que o diabo e o inimigo das nossas almas usa várias estratégias para parar a obra de Deus na nossa vida. A obra de Deus incomoda o inimigo. Levantar-se para fazer a obra de Deus é despertar a fúria do inimigo. A reconstrução dos muros de Jerusalém, irmãos, provocou forte reação dos inimigos. Neemias destaca pelo menos algumas tentativas que o fizeram, pelo menos no capítulo 6, para fazê-lo parar. E o inimigo usou algumas estratégias. A primeira estratégia, no capítulo 6 e o verso 2, foi distrair os obreiros para não fazer a obra de Deus. Observe o verso 2, diz assim: Sambalate e Gesem mandaram dizer-me, vem e congreguemo-nos juntamente nas aldeias no vale de Onom, porém intentavam fazer-me mal. O inimigo, na verdade, ele quis distrair os obreiros, para que nós percamos o foco, a visão e a direção de Deus para as nossas vidas. Vocês observem que o inimigo queria que os muros não fossem concluídos, e de todas as formas, irmãos, na verdade, eles fizeram tudo para tirar a atenção, o foco. Que Deus nos ajude, que o Espírito de Deus possa nos ajudar para que nós não tiremos a visão daquilo do qual nós fomos chamados para fazer a obra de Deus. O diabo, ele é estrategista e ele vai fazer tudo, de todas as formas, de todos os meios, para você e eu tirarmos o foco, a visão do reino de Deus. A primeira estratégia foi distrair os obreiros. E quantos obreiros hoje estão distraídos com tantas coisas, irmãos, e que nós não queremos mencionar aqui, mas que Deus possa, nesta escola bíblica de obreiro, nos trazer agora um despertamento espiritual e voltarmos a atenção daquilo que Deus verdadeiramente nos chamou para fazermos uma grande obra no nome do Senhor Jesus. A outra estratégia do inimigo aqui era, além de distrair os obreiros, ele quis dialogar com os obreiros. Irmãos, com o inimigo não dá para dialogar, não dá para discutir, não dá para sentar na mesa. E eles quiseram agora, vem cá, vamos sentar, vamos conversar. Nós somos iguais, e eles tentaram de todas as formas. Tá bom, agora sabemos que Jerusalém é uma cidade reconstruída, agora precisamos tirar a diferença, irmãos. Nós não podemos sentar com nossos inimigos. Nós precisamos fazer aquilo que Deus quer que nós façamos em nome do Senhor Jesus. A segunda estratégia foi exatamente essa, dialogar. É interessante, irmãos, que Jesus não nos chamou para dialogar com o nosso inimigo. Jesus não dialogou com o diabo.
Jesus mandou a gente pregar o evangelho, não é discutir as ideias, se o evangelho, se nós podemos mudar alguma estratégia, algum princípio da palavra de Deus. Nós precisamos avançar e nós precisamos fazer esta grande obra que Deus nos colocou no nosso coração. Diga amém no nome do Senhor Jesus. Então você observe aqui que ele usou todos os meios possíveis, irmãos, para que na verdade os obreiros pudessem dialogar. Identificação é viver onde outras pessoas vivem, não como elas vivem. Jesus se identificou com as pessoas, mas não transgrediu, não abriu mão dos princípios da palavra de Deus no nome do Senhor Jesus. Destacando aqui somente para mencionar, para entrar exatamente na meditação que nós temos aqui como base que foi nos oferecida, a outra estratégia Neemias mostra aqui, que era fazer mal aos obreiros. Observe no versículo 2, se você estiver com a sua Bíblia aberta, que é nesse capítulo que foi nos dado para a meditação, ainda repetindo o texto, diz assim: Sambalate e Gesem mandaram dizer-me, vem e congreguemo-nos juntamente nas aldeias no vale de Onom. Aí ele diz, porém intentavam fazer-me mal. A intenção do nosso inimigo é fazer mal aos obreiros. Está claramente exposta aqui nesse texto por duas razões. Primeiro, pela razão que era a função do local onde ele queria encontrar com Neemias, num vale de Onom. É interessante que eles queriam encontrar com Neemias num lugar, irmão, distante de Jerusalém e de Samaria, que era aproximadamente 50 quilômetros de distância. Neemias, não é? E o plano, na verdade, cheirava mal. A verdade, irmãos, que esse distrito aí era a fronteira de Samaria, Astote, e na verdade eles queriam fazer mal ao homem de Deus. E graças a Deus, que Deus deu essa revelação, essa percepção a Neemias. E que Deus possa nos ajudar, irmãos, no nome do Senhor Jesus. A segunda razão, o propósito estava declarado. Ele queria, de todos os meios e de todas as formas, parar a obra de Deus. Você pode dizer comigo, eu estou fazendo uma grande obra, de modo que eu não posso descer? Diga isso. Nós precisamos entender qual é a obra que nós estamos fazendo. Precisamos ter consciência do chamado que Deus nos deu. Porque tem muitas pessoas, irmãos, trocando o seu chamado, a sua posição, por qualquer coisa nesta vida. Nós estamos fazendo uma grande obra. Quando o inimigo viu, ou os inimigos viram, que Neemias não ia ceder, ele usou outra estratégia. Agora, vencer os obreiros pelo cansaço. Observe o verso 4, diz assim a Bíblia, e do mesmo modo enviaram a mim 4 vezes, da mesma forma lhe respondi, estou fazendo uma grande obra. Muitas vezes ele não consegue, irmãos, na verdade, com as outras estratégias, mas ele usa o cansaço. Ele usa a insistência. O inimigo não desiste. Ele só muda de tática para nos fazer parar. Ele vai usar todas as formas possíveis, inimaginável, para que nós paremos. Mas escute nesta noite deste dia, você e eu estamos fazendo uma grande obra. A outra coisa que ele usou, além da insistência, foi a sutileza. Ele não para, ele às vezes passa até como amigo. Ele passa até como está conosco, que nos apoia. Mas é para atrapalhar aquilo que Deus colocou nos nossos corações. Não pare de fazer a obra de Deus. Não pare de prosseguir. Deus nos chamou para uma grande obra no nome do Senhor Jesus. A outra estratégia, irmãos, que o diabo usa, além dessas estratégias que ele não conseguiu, já que ele não conseguiu, ele usou outra estratégia, vamos falar mal do obreiro, vamos caluniar, vamos dizer que ele está sem mensagem, vamos anunciar alguma coisa, vamos dizer que ele pecou, vamos fazer alguma coisa para que ele possa ser desacreditado e ele pare de fazer a obra de Deus. E eu creio que muitos de nós já passamos de algum momento, de alguma forma por isso. Observe o capítulo 6, se vocês estão comigo, os versos 5 a 7 do capítulo 6 de Neemias, diz assim a Bíblia. Então Sambalate,
Ainda pela quinta vez me enviou o seu servo com uma carta aberta na sua mão, na qual estava escrito: entre os gentios se ouviu, e Gesem diz: tu e os judeus intentais rebeliar-vos, então edifica o muro, e tu te farás rei deles, segundo estas palavras. E é que puseste profeta para pregar a ti em Jerusalém, dizendo: este é o rei em Judá, de modo que o rei o ouvirá, segundo estas palavras. Vem, pois, agora e consultemos juntamente. Agora você veja que agora é uma calúnia, dizendo que ele quer ser rei, que ele quer ser o líder, e que ele estava pagando o profeta para profetizar que ele ergueu o muro e ia ser o rei dos judeus. Observe, irmãos, que esta carta aberta tinha uma intriga perigosa que visava espalhar, na verdade, mentira acerca das reais intenções de Neemias. Você observa que há um princípio da psicologia que diz que as pessoas estão sempre prontas a acreditar no pior quando diz respeito a outra pessoa. E ele disse: eu vou agora soltar esse boato. Vocês observem que lá, ele já noticia que esses boatos aconteceram no passado e teve de parar a obra. Ele queria anunciar para o rei que Neemias estava querendo tomar o lugar do reino. E ele começou a caluniar. O inimigo usa várias armas, irmãos. Ele é versátil. Mas Neemias não se intimidou. Neemias, ele sabia que ele não estava fazendo isso. Ele tinha um caráter verdadeiro. Ele sabia qual era a posição e a intenção do coração dele no nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Não se intimide com os boatos. Não se intimide com as boatarias, com aquilo que estão falando de você. O inimigo quer fazer você parar. Quer fazer você se entristecer. Irmão, na verdade, espalharam boataria para que essa carta aberta, na verdade, era uma carta que, na verdade, era uma espécie de assassinato moral da vida de Neemias. Queriam fazer tudo para Neemias parar. É interessante, irmãos, que nesse texto que você acabou de ler, tem algumas coisas interessantes que eu destaquei aqui. Primeiro, questionaram a verdadeira motivação de Neemias. A primeira era: qual é a motivação verdadeira do coração dele e desse povo? Dizem que o propósito da reconstrução do muro, na verdade, era se revoltar contra o rei, contra o sistema, e se tornar rei. A segunda coisa que eu me chamo a atenção aqui, ou melhor dizendo, que primeiro, irmãos, a segunda coisa é: questionaram também, irmãos, e acusaram o obreiro Neemias de conspiração contra o rei. Observe isso aí. A outra coisa, acusaram de que ele estava subornando profetas para dizer que ele era o rei dos judeus. Todas as formas eles fizeram para parar a obra de Deus. Não pense que é diferente nos dias de hoje. Não pense que o diabo não vai usar desta forma ou de outra forma. E ele sabe o meu ponto fraco. Ele sabe o seu ponto fraco. O obreiro não pode ser muito sensível. Não pode ser qualquer coisinha que começa a murchar ou ficar triste. Irmãos, você está fazendo uma grande obra. Siga em frente no nome do Senhor Jesus. Na verdade, às vezes machuca, dói. Mas Deus requer de nós, irmãos, que nós, na verdade, venhamos levantar a cabeça e fazer aquilo que Deus colocou no nosso coração. A sexta estratégia que eu destaco aqui é, na verdade, a chatear o obreiro. Veja o versículo 7 da parte B desse versículo, diz assim: e eis que puseste profeta para pregarem a ti em Jerusalém, dizendo: este é o rei Judá, de modo que o rei ouvirá, segundo estas palavras. Vem, pois, agora e consultemos juntamente. Vamos conversar. Vamos conversar, porque para saber se é verdade mesmo. Você observa que é diferente esse vem do capítulo 7 do vem do capítulo 2. No capítulo 2 ele vem para um diálogo como amigo. O vem do versículo 7 desse capítulo 6 já é uma ameaça. Vem, senão eu vou conversar com o rei. Você é obrigado a vir, vamos conversar. Neemias não cedeu nenhuma estratégia do inimigo. Ele continuou firme, porque ele está fazendo uma grande obra. Glória a Deus, glória ao nome do Senhor Jesus. Glória a Jesus. Queridos, que Deus possa nos ajudar. Que Deus possa nos abençoar e fazermos, irmãos, de que na verdade possamos fazer esta obra, que é tão preciosa, tão amável de Deus. Nesse versículo aqui,
Parece que o inimigo dá a Neemias que ele não tem escolha, ele tinha de vir, tinha de sentar, porque senão ele ia dizer ao rei. Mas a outra estratégia que eu destaco aqui, a sétima, é atemorizar os obreiros. É acabar com o seu psique, com a sua emoção. Deixar você atemorizado. Veja o versículo 9. Porque todos eles procuravam atemorizar-nos, dizendo: as suas mãos largarão a obra, e não se efetuará. Agora, pois, ó Deus, fortalece as minhas mãos. Glória a Deus. Não vai não, não tem jeito, agora vai parar. Agora ele desiste, agora eu sei que é o fim da linha. Agora ele não tem alternativa, ele não tem recurso, ele não tem condições. Mas ele tem um Deus que dá condição, um Deus que renova, um Deus que restaura. Fortalece as minhas mãos, Senhor. Quando você não vê recurso nenhum, quando você vê que não tem jeito, chegue aos pés do Senhor e diga: Senhor, fortalece as minhas mãos. E Deus vai criar recursos e meios maravilhosos, porque nós estamos fazendo uma grande obra no nome do Senhor Jesus. Glória ao nome do Senhor Jesus. Em segundo lugar, irmãos, eu queria destacar aqui que o inimigo se esconde atrás do poder econômico, dentro dos muros. Você observa que a batalha espiritual tem diversas frentes, e o inimigo tem diferentes armas e estratégias. Aqui Neemias menciona pelo menos duas diferentes que ele usou para atacar o povo de Deus. A primeira, irmãos, o inimigo instala o seu quartel-general dentro do templo. Observe os versículos 10 a 13. Como nós estamos lendo a palavra, é interessante a gente acompanhar. O inimigo, ele se instala no seu quartel-general dentro do templo. Se não bastasse os inimigos externos, havia o inimigo interno, que é o pior inimigo. O verso 10 diz assim: e entrando eu em casa de Semaías, filho de Delaías, filho de Metebel, que estava encerrado, disse ele: vamos juntamente à casa de Deus, ao meio do templo, e fechamos as portas do templo, porque virão matar-te. Sim, de noite virão matar-te. Verso 11. Porém, eu disse: o homem como eu fugiria? Quem há como eu, que entre no templo para que viva? De maneira nenhuma entrarei. Verso 12. E percebi que não era Deus quem o enviara, mas esta profecia falou contra mim, porquanto Tobias e Sambalate o subornaram, melhor dizendo. Para isso o subornaram, para me atemorizar, e para que assim fizeste e pecasse, para que tivesse alguma coisa para me infamarem, e assim me vituperarem. Que método que ele usou aqui, irmãos? Se infiltrou dentro da casa de Deus. Ei! Cuidados com os profetas comprados. Cuidado com os profetas que receberam suborno para fazer você parar esta grande obra. E às vezes vem, irmão, de sapatinho, como se fosse uma ovelha, como fosse um vaso de Deus, como se fosse algo de Deus. Mas Elias, ele conhecia mais do que tudo a palavra, irmãos. Ele não era guiado pela palavra, ele não era guiado pelas profecias e revelação. Ele era fundamentado e guiado na palavra de Deus no seu coração. Glória a Deus. Tem muitos pastores hoje que os profetas é que dizem o que ele tem de fazer. Até o hino que vai cantar, né? A leitura que vai ler, né? Porque hoje em dia está assim, irmão, temos cuidado, nós somos espirituais, somos pentecostais, cremos em revelação, cremos em profecia, mas quem nos guia é a palavra de Deus no nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Então você observe que a primeira estratégia aqui foi instalar no quartel-general, dentro do templo, irmãos. Usou alguém que profetizava, alguém que estava lá, que era espiritual, que era um profeta. Em vez de que ele se infiltrou ali através de casamento e através do suborno. Mas a outra coisa que me chama a atenção é que havia um concubinato estranho e criminoso entre os inimigos de fora e os nobres de dentro. Os nobres estavam compactuados com os inimigos de Neemias.
Os nobres que não queriam que Neemias reedificasse, porque eles estavam tendo vantagens, porque eles estavam ganhando alguma coisa. Irmãos, os nobres, eles eram usuários, ele usufruía. Está lá no capítulo 5, versículo 7. Vocês vão observar que ele lucrava com a pobreza do povo. Ele não queria, não se interessava, porque dava lucro para os nobres. A outra coisa, irmãos, no capítulo 6, o verso 17, diz a Bíblia que os nobres, eles eram desleais. Olha lá o versículo 17. Também naqueles dias, alguns nobres de Judá escreveram muitas cartas que iam para Tobias. E as cartas de Tobias vinham para eles. Eles mantinham contato com o inimigo de Neemias. Até elogiava. Já notou que tem pessoas que elogiam o inimigo do pastor? Não, pastor, o senhor está errado. O senhor está faltando amor. Cuidado, irmão. Você não sabe o que está falando. Talvez você está sendo comprado, que o sangue de Jesus tenha poder nas nossas vidas, no nome do Senhor Jesus. Havia esse interesse. Outra coisa que me chama a atenção, que além deles serem desleais, esses nobres, eles eram traidores. Está lá no verso 19. Diz assim a Bíblia: também as suas boas ações contava perante mim, e as minhas palavras transmitiam a ele, porquanto Tobias escrevia carta para me atemorizar. Eles faziam, irmãos, altos elogios aos inimigos de Neemias. Glória ao nome do Senhor Jesus. Os nobres também, eles eram delatores, né? Está lá no verso 19 também. Ele tinha informante no meio do povo de Deus. Os nobres eram delatores. Na verdade, eles queriam subverter a ordem. Isso aqui é uma introdução que eu sei que os nobres pastores e doutores aqui, professores, já nos ensinaram. Mas eu quero agora, nesses poucos minutos que me restam, na verdade terminar essa meditação com um tema que foi me confiado. Como Neemias enfrentou os ataques pessoais, sem se deixar ser influenciar. Como é que ele conseguiu todo esse bombardeio sobre ele? Todos nós somos seres humanos e nós sabemos, irmãos, as nossas fraquezas, as nossas falhas. Nós sabemos as nossas limitações. Como é que essa oposição toda não impediu Neemias de continuar a erguer o muro quando tudo e parecia todos estavam contra ele? Você parou para pensar? E a primeira coisa que me chama a atenção, irmãos, que Neemias, a primeira coisa, confrontou os ataques pessoais sem se deixar influenciar. A primeira coisa que eu destaco aqui para você e para mim é que ele enfrentou isso, diga comigo, com grande coragem. Grande coragem. Ali ele mostrou que era corajoso. No verso 11 ele diz assim: porém eu disse, um homem como eu fugiria? Quem há como eu que entre num tempo para que viva? De maneira nenhuma entrarei. Esse homem mostrou coragem. Deus, irmãos, entende que somos fracos, mas Ele não aceita que sejamos covardes. Deus quer que nós sejamos corajosos, e temos vários exemplos na Bíblia. O Senhor Deus nos chamou para fazermos a obra, ainda que custe a nossa cabeça, ainda que custe a nossa reputação, ainda que custe, irmãos, tudo de todos os tesouros que nós tenhamos. Nós somos chamados para ir até o fim, para fazer a obra de Deus com coragem. Não negocie, não se venda, não desista. Deus requer de mim e de você coragem. Diga ao fraco, eu sou forte. Diga àqueles que são covardes que voltem. Os corajosos avance, porque Deus nos dará graça e vitória no nome do Senhor Jesus. Ele enfrentou esses ataques pessoais, irmãos, com grande coragem. Ele foi corajoso. Coragem de Neemias não era inconsequente. Ele não era um louco. Ele não era um fanático. Ele estava, irmão, equilibrado, mas ele sabia, ele conhecia bem a palavra de Deus. Ele conhecia bem o Deus que o chamou para a obra. Ele conhecia bem a obra que ele tinha de realizar para Deus. Coragem. Querido, não fuja. Não desista. Não pare. Não desanime. Uma das coisas da vida,
de uma virtude ou da vitória da vida cristã ou ministerial é a perseverança, a coragem. Não olhe para trás. A Bíblia diz que aqueles que colocam a mão no arado e olham para trás, disse o nosso Senhor Jesus, não é apto para o reino de Deus. Nós só temos um caminho, não temos o caminho de volta. Ministério é ir numa mão única. Não pare, não desista, não negocie, não se venda. Tenha coragem, Deus vai lhe dar vitória no nome do Senhor Jesus. Se Neemias se mostrasse fraco, irmãos, se Neemias, não, eu não consigo não, Deus, eu vou deixar tudo. Não. Deus requer de nós coragem. A outra coisa que me chama a atenção, irmãos, que Neemias confrontou os ataques pessoais, além da coragem, Neemias confrontou os ataques pessoais contra a sua vida com o conhecimento da palavra de Deus. Você observe que ele conhecia bem a palavra de Deus. Armaram uma armadilha. Entra no templo. Vamos conversar lá. Poupa a tua vida. No templo você está seguro. É interessante que numa tradução diz assim: entra no lugar santo. Fica lá. Só que Neemias não era sacerdote. Neemias não podia entrar no templo, ele sabia que era uma cilada. Como ele conhecia a palavra de Deus, ele disse: porventura eu entraria no templo e viveria? Quantas pessoas estão parando, irmão, de fazer a obra de Deus? Porque não conhece a palavra de Deus. Foi o conhecimento da Bíblia que o salvou. Neemias não caiu no engano, nem no engodo do falso profeta, porque ele sabia o Deus que ele conhecia e conhecia dentro da palavra. Precisamos conhecer a palavra, irmãos. Precisamos não decorar a Bíblia, mas conhecer as doutrinas fundamentais da palavra de Deus. E é fundamental para o obreiro conhecer a palavra de Deus. Os irmãos, todo mundo aqui lembra dos conselhos que Paulo deu a Timóteo, que maneje bem a palavra da verdade. Nós precisamos saber manejar bem esta palavra. Precisamos saber como aplicá-la. Precisamos, sobretudo, viver. Jesus diz no capítulo 7, versículo 24, aqueles que ouvem a minha palavra, ou esta palavra, e faz o que, irmãos? As pratica. Precisamos viver, praticar a palavra de Deus. Irmãos, isso aqui salvou a vida de Neemias. Neemias não era, na verdade, sacerdote ou nem levita. Mas ele percebeu que Semias, irmãos, o profeta, ele foi comprado para enganar. Quantas palavras que vêm sorrateira parecendo de Deus, né? Aliás, o nosso próprio mestre dá um grande exemplo no capítulo 4 e o verso 1 a 4 de Mateus. Ele venceu o seu inimigo com a palavra. E às vezes o diabo usa até a palavra. Usa até alguns textos isolados. E quando você não conhece isso, daí você pode ser influenciado. Mas quando você conhece a palavra de Deus e as doutrinas da palavra de Deus, você não será enganado no nome do Senhor Jesus. Diga amém no nome do Senhor Jesus. Ele venceu o confronto pessoal. Primeiro, você lembra qual foi? Eu não estou ouvindo. Vamos lá, primeiro foi com o quê? Com grande coragem. Segundo foi como? Com discernimento da palavra, com conhecimento da palavra de Deus. Terceiro, ele venceu os ataques pessoais, irmãos, com discernimento espiritual. Discernimento espiritual. Olha o versículo 12. Você pode acompanhar aí na sua Bíblia? Só para você ver como referência, diz aqui a Bíblia. E percebi que não era Deus quem o enviara, mas esta profecia falou contra mim, porquanto Tobias e Sambalate o subornaram. Glória a Deus. Discernimento espiritual, irmãos, vem pelo conhecimento da palavra de Deus e andando em comunhão com o próprio Deus. O bom discernimento percebe as boas e as más intenções, e nós podemos decidir
de acordo com a vontade de Deus na nossa vida. Que Deus nos ajude, irmãos. Nesses últimos dias, mais do que nunca, aliás, esses últimos tempos é marcado, entre muitas coisas, como o tempo do engano, o tempo da mentira, o tempo da falsificação. E somente quem discerne vai passar e vencer e realizar uma grande obra para Deus. Ah, irmão, se fosse aqueles obreiros dengoso, choroso, né? Eu não consigo, Jeová. Não, irmãos. Ele não levou para o lado pessoal. Ele venceu dentro da palavra de Deus. Coragem, conhecimento da palavra, discernimento espiritual. E você vai perceber a ação do inimigo. E você vai atacá-lo e vencer no nome do Senhor Jesus. A outra coisa que me chama a atenção, irmãos, que Neemias usou, que foi fundamental para vencer o ataque pessoal. Observe que ele usou uma coisa que está acabando em muitos lugares. Diga comigo, a oração. Sobretudo ele orou. E eu queria destacar alguns textos, embora que você já saiba, ou já leu, eu queria que você acompanhasse comigo alguns textos na palavra de Deus. Primeiro texto que me chama a atenção é o verso 14. Ele diz assim: lembra-te, meu Deus, de Tobias e de Sambalate, conforme estas suas obras, e também da profecia de Noadia, e os demais profetas que procuraram me atemorizar-me. Agora veja que Neemias foi um homem de oração. Capítulo 1 e o verso 4. Só destacando para lembrar para você. Ele não venceu conversando. Ele não venceu dialogando. Ele não venceu, ele foi para a oração. Capítulo 1 e 4 de Neemias diz assim: e sucedeu que, ouvindo eu estas palavras, assentei-me e chorei, e lamentei por alguns dias, e estive jejuando e orando perante o Deus dos céus. Glória a Deus. Você quer vencer? Você quer fazer a obra de Deus? Não tem outro método, irmãos. Não tem outro segredo. O caminho é a oração. Veja o capítulo 2 e o verso 4 do próprio livro de Neemias. Diz aqui: e o rei me disse: que me impedes agora? Antes dele começar, antes dele ir fazer a obra. Diz assim o texto: e então orei ao Deus dos céus. Ele venceu esses ataques orando. Olha o capítulo de número 4, versos 4 e 5. Diz assim a Bíblia: Allergy sufferers, a word to the wise. If symptoms at night ruin your next day, try new Zysol. It relieves symptoms while you sleep and keeps relieving all day. Because Zysol is as effective at hour 24 as at hour 1. So, be Wisol. Take new Zysol. Pois que te irritaram na presença dos edificadores. E aí você segue vários exemplos na Bíblia Sagrada, que Neemias, em quinto lugar, ele venceu, ele se tornou forte, ele combateu os ataques pessoais, também através de quê? Da oração. Irmão, nós estamos orando, eu acho que aqui não, mas nós estamos orando em Nova York muito pouco. Nós falamos mais do que oramos. Aliás, falar de oração é muito bonito e tem muitos textos e referências bíblicas. O problema não é falar de oração, o problema é orar. Aliás, a solução é orar, não é o problema, né? A solução é orar. A verdade é que nós não passamos mais nem 15 minutos de joelho. Você observou como é a igreja hoje? E entre nós, obreiros, permita-me, com a autorização do nosso pastor, você vai para uma escola bíblica, você pede para os obreiros dobrar o joelho, eles são o primeiro a ficar sentado. Hoje os pastores têm que dizer assim: irmão, vamos dobrar o joelho de novo para orar. Nós não conseguimos mais passar 5 minutos de joelho, porque dói o joelho, porque não temos assunto, porque não sabemos mais orar, não temos mais o que falar com Deus. Não pense que Neemias fez aquele muro somente com a sua estratégia pessoal, com a sua capacidade. Antes de mais nada, antes mesmo dele pedir ao rei, o texto é bem claro, ele orou ao Deus dos céus. Está aqui o segredo da vitória. Nós queremos vencer, irmãos? É essa a estratégia. Parece ser antiga, parece ser quadrada, mas não muda.
A oração é o caminho da vitória no nome do Senhor Jesus. Deus quer nos fazer líder forte. E não há líder forte e visionário que possa fazer uma grande obra se não vier a direção do alto diante de Deus. Nós só podemos fazer uma grande obra para Deus se estivermos na presença do Senhor, no nome do Senhor Jesus. Deixa eu destacar aqui a sétima coisa que Neemias fez, ou a sexta coisa, melhor dizendo, que ele teve vitória contra os ataques pessoais. Além de tudo que eu mencionei agora, ele usou agora uma coisa interessante: trabalho e perseverança. Ele trabalhou. Ele não cruzou os braços. O que cabia a ele, ele fez. O que cabia a ele, ele foi ao combate. Ele não ficou dormindo. Não, eu vou esperar que Deus mande. Não, ele fez a parte dele. Ele trabalhou e trabalhou duro. Trabalhou muito com perseverança. E Deus fez aquilo que Deus tem de fazer para a glória do seu nome. Está no verso 15. Ele fez um grande trabalho no nome do Senhor Jesus. Que Deus nos abençoe, irmãos. Eu quero ser fiel ao horário do nosso presidente que ele destacou aqui, no nome do Senhor Jesus, mas eu vou para a minha conclusão, nessa rápida meditação na palavra de Deus, e que Deus possa nos ajudar. Enfrente esses ataques pessoais. Coloque isso na presença de Deus, e Deus vai nos dar vitória no nome do Senhor Jesus. Finalmente, Neemias reconheceu que a vitória vem de Deus. Verso 16. Neemias podia atrair para si os louros da vitória. Ele poderia aproveitar o momento para promover o seu nome aos olhos de todo o povo. Mas ele disse: foi de Deus, a glória de Deus. Foi Ele que me fortaleceu. Foi Ele que nos deu esta vitória. É Ele que nos ajudou a erguer este muro. Não pense, irmão, quando você estiver em vitória, ou a igreja está enchendo, vindo salvação de alma, batizando com o Espírito Santo, não queira que esse rei cresça na sua barriga, não. Oh, se não fosse eu não, esse ministério não ia, não. Se eu não estivesse nessa igreja, a igreja não crescia, não. Parece que isso é o Espírito Santo agora, né? Porque às vezes nós temos a tentação, irmão, depois da vitória, nos enaltecermos. Sermos celebridade. Hoje existe várias celebridades agora no meio da igreja, né? Tem até autógrafo. Você tem até fila para conversar com alguém, tirar retrato. Diz lá no Ceará, bater, né? Bater retrato. Mas Neemias, ele reconheceu e disse: foi Deus que nos deu a vitória. Foi Deus que estendeu a sua mão e hoje nós estamos aqui concluindo. A glória é dele, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Irmãos, eu me chamo a atenção o caráter desse homem. O que Neemias era diante de Deus, o firmou como líder diante do povo. A vida do líder é a sua maior arma, e o nome do líder, o seu maior patrimônio. O bom nome. Quando se perde o caráter, ou caráter, sacrifica-se ideias, transgride com a verdade, busca as vantagens pessoal a qualquer preço. Não se venda. Você não foi chamado para ser político, nem ser homem do povo. Você foi chamado para ser homens e mulheres de Deus no nome do Senhor Jesus. O seu e o meu compromisso, em primeiríssimo lugar, é com Deus que nos chamou para esta obra. A outra coisa que destaca no caráter de Neemias é sua confiança na adversidade. Neemias, ele enfrentou toda a oposição, porque tinha consciência, primeiro, do seu chamado. Segundo, da convicção de que Deus estava do seu lado nessa empreiteira. Ele confiava em Deus, e Deus o livrou de todas as suas lutas, e lhe deu vitória. E a outra coisa, destaco aqui, termino nessa conclusão, é, sem dúvida, a coragem de Neemias. Neemias não tinha medo de morrer, irmãos. Neemias não tinha medo de que corte o seu pescoço. Ele sabe que o medo de Neemias é de pecar e desagradar a Deus. Ele não estava preocupado do que falavam dele. Ele estava preocupado do que Deus via nele. E ele queria uma coisa só: agradar e servir o Senhor no nome do Senhor Jesus.
E nada nem ninguém demovia a sua determinação, porque sua coragem o ajudou a transformar problemas em oportunidade, em provações, em portas abertas e triunfantes para a grande vitória. Ei, escute, estamos fazendo uma grande obra, de modo que não podemos descer. Deus abençoe.